Continuando a aula, né? Só para relembrar, o que a gente está fazendo? Nós estamos fazendo agora a modelagem de sistemas, a construção de sistemas, utilizando o paradigma orientado a objetos, né? Então, o que é um objeto? É algo do mundo real, ele pode ser concreto ou abstrato, né? Concreto no sentido que você pode pegar, manipular, e abstrato que ele é um conceito, ele é uma ideia, mas ele não é algo que você possa manipular. Todo objeto ele vai possuir atributos, que são as características, e vai realizar ações, que são métodos, né? Então, um sistema OO, ele é esse conjunto de objetos, né, que a gente modelou, e que vão interagir para produzir um resultado. Qual que é o resultado? Aquilo que você deseja solucionar do problema do seu usuário, né? Então, os atributos são as características, é aquilo que representa o objeto, é aquilo que você consegue identificar ele como sendo um objeto, né? E no caso aqui vai ser onde a gente vai armazenar os dados. Então, no caso da pessoa anteriormente, ela tinha um nome, né? Quais eram os atributos dela? O nome, o identificador e a quantidade de cartas. No caso do carro, nós podemos definir que ele tem um ano, um modelo e uma velocidade. Da onde é que vem esses atributos, né? Como é que a gente define? Vai definir conforme o problema que você estiver resolvendo, conforme a necessidade do seu usuário. Então, isso vai vir lá da análise de requisitos, toda a modelagem do sistema, você vai começar a definir como esses objetos, o que eles vão possuir, quais serão as características. E aí, como nós temos esse conjunto de dados, o valor de cada uma desses atributos vai definir então o estado de um objeto. Então, todo carro, né, que vier da classe carro vai ter, no caso aqui, esses três atributos, né? Porém, eles terão valores para os atributos diferentes. Então, a gente diz que eles estão em estados diferentes. Beleza? O objeto, ele também vai realizar ações, né? Então vai realizar métodos. No caso, se vocês lembrarem lá do escritório, nós definimos que o escritório, ele tinha um conjunto de pessoas, de funcionários, e ele realizava algumas ações, né? Que era o quê? Ele podia cadastrar um funcionário, buscar um funcionário, mostrar os funcionários e também ele podia registrar o recebimento de uma carta, certo? Então, veja, aqui a gente entende um pouco melhor, né, essa ideia de comunicação. Se a gente pegar o nosso código aqui, opa, não é aqui, olha só, o que nós temos aqui? Nós estamos dizendo que objeto um objeto principal escritório, ele vai ter aqui, né, ele vai chamar esse método main, e eles vão começar a interagir para que o resultado ocorra, né? Como é que ele vai se comunicar? Como é que esse principal escritório vai se comunicar com o escritório? Através dos métodos. Então, a chamada de método é a forma como os objetos se comunicam. Você manda mensagens, né, com alguns dados e recebe retornos. Tudo bem? Então, essa é a forma de comunicação dos objetos. Muito bem. Uma grande questão dentro da orientação a objetos é o que a gente chama de encapsulamento, que é o quê? Um objeto, ele deve ser responsável por como fazer as coisas. A programação do objeto deve estar restrita a ele. É ele que sabe como modificar o estado dele, é ele como sabe gerenciar os dados dele. E ele informa aos outros objetos o que ele faz, então, através do conjunto de métodos daquele objeto. Então, essa, digamos, carapaça que a gente cria ao redor de um objeto, a gente chama de encapsulamento. Ele sabe cuidar dos atributos dele e ele informa para os outros objetos o que ele faz. E como é que a gente, então, está fazendo? Vamos dar uma olhada nesse negócio aqui. Olha só, por enquanto, né, digamos, uma pessoa, nós temos aqui que nós conseguimos acessar o estado ou modificar o estado da pessoa de uma forma relativamente simples, né?
se a gente pegar aqui, ó, aqui no registro de cartas, veja só, nós estamos alterando o estado de uma pessoa diretamente, nós pegamos o atributo dela e aumentamos em 1. Mas isso não é muito interessante, né? Porque pode ser que a pessoa quisesse, o objeto, a pessoa quisesse registrar essa quantidade de cartas de forma diferente, né? Então não é interessante você fazer esse acesso direto aos atributos e métodos de um objeto, né? Então, para isso que entram os modificadores de acesso. Com os modificadores de acesso, nós conseguimos modificar a forma que os atributos e métodos podem ser acessados. Então, você diz se ele é público, ou seja, se aquele atributo ou método pode ser acessado por todos, então algo público, como o nome já diz, é acessível por todos, ou se ele é privado. Se ele é privado, significa o quê? Somente o atributo e os métodos dentro da classe pode ser acessado. Vamos entender um pouquinho melhor isso. Olha só, vamos pegar a classe pessoa. Então, por enquanto, a gente diz que ela está no estado default. Então, o estado default ele é semelhante com o público, né? Você consegue acessar por todo mundo. Vamos colocar, então, definir que os atributos são privados. Então, private nome, private identificador e private quantidade de cartas. Então, quando você coloca o private, significa o quê? Que dentro da classe ele continua normal, ele continua sendo acessível em qualquer método, ele funciona como uma variável global. Porém, fora da classe, não. Olha só, atentem para essa linha aqui, ó, a classe escritório, linha 37. Vamos compilar esse código e ver o que vai acontecer. Vou pegar o terminal aqui, então vamos lá. Clear javac principal escritório. Olha só, deu um erro, né? Por quê? Veja, na verdade deu erro em 2 lugares, mas podem ver aqui que na linha 37, que é aquela linha que eu indiquei para vocês, o que ele falou? Quantidade de cartas has private access em pessoa. Significa o quê? Que esse quantidade de cartas ele existe dentro da pessoa, porém ele é privado. Você não pode acessar ele diretamente. A mesma coisa está acontecendo aqui com o identificador. Veja só, o identificador da pessoa também ele é privado. Você não pode fazer esse acesso direto. Então, com isso a gente começa a mostrar e esconder algumas coisas. Nós começamos a encapsular os nossos atributos e os nossos métodos. O public e o private podem ser usados tanto para atributo quanto para método. Tudo bem? Bom, mas aí temos um problema. Veja só, nós ainda precisamos acessar, né, alterar o valor da quantidade de cartas, ou também nós precisamos saber qual que é o identificador da pessoa. Como é que a gente vai fazer? Aí é que a gente vai ter os métodos get e set. Get e set, como os nomes sugerem, né? O get é de pegar e o set é de colocar, de modificar. Então, para fazer a alteração de atributos, nós sempre vamos fazer através dos métodos get e set. Então, são os getters e setters, né? O get ele sempre vai retornar o valor do atributo e o set vai modificar o valor do atributo. Vamos ver isso? Então, vamos lá na classe pessoa. E vamos fazer o seguinte. Então, o que nós vamos fazer? Para aqueles atributos que nós queremos dar permissão de escrita, nós vamos criar tanto o get quanto o set. O get para ler e o set para escrever. Que é no caso aqui no caso do nome e do identificador, eles só vão ser alterados ou só vão ser não vão ser modificados. Depois que a pessoa for criada, não modificamos mais. Então, para eles, nós vamos criar somente o string get nome e return nome. Certo? Então, olha só, como é que é a construção do get? Sempre vai ser public, né, se você quiser que ele esteja acessível. O tipo de retorno, que sempre vai combinar com o tipo do atributo. A palavra get e o nome do atributo, no caso aqui é nome. Vamos criar o get para o identificador. Public int get
identificador. Tá aqui, e return identificador. Certo? Então tá aqui para a gente acessar tanto o identificador quanto o nome. Sempre nessa construção. Public, o tipo de retorno, que vai combinar com o atributo, get e o nome do atributo. Bom, no caso da quantidade de cartas, nós também precisamos, né? Int get quantidade de cartas. Lembrando que a gente utiliza o camel case, né? Então, as letras, atributos compostos sempre com a primeira letra com maiúsculo. E return quantidade de cartas. Bom, desses aqui, o único que a gente vai alterar por enquanto vai ser o quantidade de cartas. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer um public void set quantidade de cartas. Passando o quê? Passando um valor. E aí a gente vai fazer o quê? Quantidade de cartas recebe valor. Então, com isso, nós conseguimos alterar o valor de um atributo. Veja que, só retomando, né? Então, nome identificador, a gente não vai criar o set, porque nós não queremos alterá-lo. Nós poderíamos, se nós quiséssemos, né? Então, nós só temos os gets e o quantidade de cartas, nós estamos alterando o valor dele aqui, através do set. Então, o set ele sempre tem essa construção, public, void, né? Que ele não retorna nada, set, e aí o nome do atributo. Recebendo como parâmetro um valor, né, um parâmetro, que vai ter o tipo combinando com o tipo do atributo. Beleza? Então tá aqui. Isso aqui permite que você leia o identificador, o nome e a quantidade de cartas e altere a quantidade de cartas. Como é que a gente utiliza isso? Bom, a gente vai utilizar como se você estivesse chamando um método. Então, olha lá. Get identificador. Então, para você acessar um atributo, você sempre vai pegar o get identificador. Vamos ver se isso funciona? Olha lá. Então, notem que nós temos um erro ali, né? Vamos tentar compilar. Java C, principal escritório.java, sumiu o erro da linha 14, né? Por quê? Agora nós estamos acessando o atributo através do get. E a 37 nós vamos resolver agora. O que nós temos que fazer? Nós temos que somar 1 na quantidade de cartas. Tem algumas formas de fazer isso, mas nós podemos fazer o seguinte: set quantidade de cartas, fazendo o quê? p.get quantidade de cartas mais 1. Então, estamos acrescentando mais 1. Certo? Então, vamos ver se compilou. Java C, principal escritório. Compilou, não temos mais erro. Vamos testar, ver se está funcionando bem. Então, olha lá. Vamos registrar uma pessoa, o Zé, identificador 1. Vamos tentar registrar a carta, identificador 1, registrado com sucesso. Vamos mostrar. Está ali o Zé com uma carta. Então, está funcionando, né? Só que agora está funcionando da forma encapsulada. Nós modificamos os acessos aos atributos da classe pessoa. Atributos sempre serão private, e aí a gente acessa eles através dos gets e sets. Tudo bem? Tranquilo? Bom, só vamos corrigir uma coisa aqui, que nós temos aqui no funcionário, né? Por enquanto, o atributo vetor de funcionário está acessível de qualquer lugar. Vamos colocar um private. Então, significa que esse vetor de funcionário só vai ser acessível aqui dentro da classe escritório. Se a gente tentar acessar de fora, vamos fazer um teste. Olha só, se você tentar fazer escritório.funcionários recebe null, só para tentar, vamos salvar e compilar. Olha só, clear Java C principal escritório, vai dar erro dizendo, ó, funcionários has private access em escritório. Significa o quê? Que ele está tentando acessar uma variável que é privada. E tem que ser, né? Porque quem sabe lidar com os funcionários é o escritório. As classes exteriores têm que
interagir com o escritório através dos métodos que ele está definindo, que são quais? Busca funcionário, cadastra funcionário, registra carta, mostra cadastros, certo? Então, essa é a ideia dos modificadores de acesso. Public, acessível para todo mundo. Private, acessível somente dentro da classe. Agora, a partir de agora é regra, todos os atributos sempre serão privados. E aí, aqueles que você precisar acessar, para leitura você cria o método get, e para leitura você cria o método set, né? Para cada um dos atributos, tá? Então, get nome, identificador e carta, veja que são 3 métodos para 3 atributos, e somente a quantidade de cartas você pode alterá-lo. Beleza? Vamos dar mais uma olhada aqui, o que nós temos para falar? Olha só, o Java, ele permite, né, utilizar a referência diz. Eu vou mostrar um exemplo para a gente entender o que vai acontecer. Vejam só, aqui na classe pessoa, eu estou passando o seguinte, né, eu estou passando um pnome e identificador como sendo 2 atributos, né? Mas esse P aqui fica meio estranho, né? Se eu quisesse usar o nome do identificador, o nome identificador assim, sem aquele P. Então, nós vamos fazer aqui, né? Identificador. Então, nome recebe nome, identificador recebe identificador, quantidade de cartas recebe 0. Vamos ver o que vocês acham que vai acontecer nisso aqui. Olha só, JavaC compilou, não deu erro. Principal escritório, vamos cadastrar uma pessoa, o Zé 1. Cadastro com sucesso. Vamos mostrar? Opa, como assim? Identificador 0, veja que a gente passou o identificador 1 e o nome é null. Opa, como assim? Tem alguma coisa errada, né? Deu algum problema. E esse problema está aqui, porque é onde a gente está inicializando os atributos da pessoa e os atributos da pessoa passando pelo construtor aqui. Tem ideia do que está acontecendo? Vejam só essa construção aqui, ó. O nome e o identificador, eles são parâmetros para o método construtor. Ou seja, dentro do método, eles funcionam como sendo variáveis. Eles trazem os valores de fora e vão ser utilizados aqui dentro. Nós temos o chamado escopo de variável, né? Nós temos o escopo de variável, ele funciona assim. Se 2 variáveis tiverem o mesmo nome, dentro do método ou dentro do bloco, a que vale é a mais interna, né? Então, no caso aqui, esse nome, na verdade, ele não é o atributo, né? Ele é o parâmetro, a mesma coisa para o identificador. Já a quantidade de cartas, como a gente não está definindo aqui, vai ser o atributo. Então, esse cara e esse cara não estão sendo reconhecidos como os atributos da pessoa, e sim como os parâmetros do método construtor. O que a gente pode fazer para fazer essa diferenciação? Nós podemos utilizar a referência this. A referência this é a referência para o próprio objeto. Então, é uma forma de a gente tirar essa ambiguidade aqui. O que a gente vai fazer? Vamos usar this.nome e this.identificador. Então, o this ele permite que você crie parâmetros, né, com o mesmo nome dos atributos, porém ele vai conseguir diferenciar. Um é o atributo da classe, outro é o parâmetro do método. Tudo bem? Vamos testar isso? Olha só, Ctrl S, vamos compilar, clear, JavaC, Java principal, cadastrar a pessoa, o Zé, o identificador, cadastrou. Vamos ver se funcionou agora. Agora funcionou. Por quê? Porque ele sabe diferenciar o que é o nome que está vindo por parâmetro do nome que é o atributo. A gente pode fazer a mesma coisa aqui no set, né? Veja que aqui o set, de propósito, eu coloquei o nome do parâmetro diferente do
do nome do atributo. É por padrão, né, fazer isso aqui. Ó. Então você passa o nome do parâmetro igual ao nome do atributo e utiliza o this para fazer essa chamada. Tudo bem? Então vamos testar novamente, né, ver se está funcionando. 0, Java C, Java, vamos cadastrar, Zé, vamos registrar uma carta, registrou com sucesso, vamos mostrar, tá ali o Zé com uma carta. Então, a princípio, tá funcionando, né? Então, essa é a ideia, né? O this, ele permite tirar essa ambiguidade. Sempre que você colocar o this, você vai estar fazendo referência ao método, aos atributos e métodos da classe. Tudo bem? Bom, então era isso sobre a referência this e sobre o encapsulamento. Então agora um exercício para vocês, né? Então, você foi contratado para desenvolver um sistema que permita o controle de uma coleção de livros. O usuário precisa das seguintes funcionalidades: cadastrar um livro, que vai criar um novo livro, buscar um livro pelo código do cadastro e emprestar. Marcar um livro como emprestado somente se estiver disponível. Tá? Então, o livro possui as seguintes características: código, título, autor, ano, páginas e disponível, se ele está ali ou não. Tá? O sistema deve permitir o cadastro de até 50 livros. Tudo bem? Então, a ideia é vocês desenvolverem esse pequeno sistema, lembrando que agora vocês têm que usar o encapsulamento utilizando os modificadores de acesso. Então, todos os atributos do livro serão privados. Tudo bem? Não coloquei aqui o método, também vocês vão precisar criar, que é para mostrar, né, todo o estado do acervo. Beleza? Bom, então é isso, pessoal. Faça os exercícios. Até mais.